Começar para ver. Fazer silêncio, sentar aqui nos seus lugares, virar para frente, tentar conseguir. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Karl Popper, filósofo austríaco que viveu aí do século XX, de 1902 a 1994. Ele vai refletir sobre a ciência. Como que a ciência funciona? Quais são os princípios que devem reger a ciência? Na sua filosofia da ciência e na sua filosofia analítica da ciência, ele vai fazer uma crítica àqueles que acreditam que a ciência possui verdades absolutas. A ciência não trabalha com verdades absolutas. Quem trabalha com verdades absolutas é a religião. A religião trabalha com dogmas. O que é um dogma? Verdade absoluta, inquestionável, eterna, imutável. A ciência não. A ciência é sempre passível de falseamento ou de falsificação. Qualquer teoria científica ela pode em qualquer momento ser provada falsa. Agora qualquer tese, teoria ou dogma religioso não tem nunca como você provar se ela é falsa ou verdadeira. Então o primeiro critério da ciência é experiência, algo que precisa ser testado. Segundo critério, essa coisa que pode ser testada, ela pode ser provada falsa. Por exemplo, a religião cristã ela tem um dogma. O dogma principal do cristianismo é a Santíssima Trindade. Deus uno e trino. Um só Deus em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma. Uma verdade inquestionável para os cristãos. Tem como provar que isso é verdadeiro? Que é um só Deus, mas um Deus dividido em três pessoas. Tem como ter... Oi? A parte da fé, né? Você só pode chegar a essa conclusão através da fé. Através da experiência não tem como nem provar que é verdadeiro, nem provar que é falso. Não tem como provar nenhuma coisa nem outra. A ciência, ela tem tanto como possibilidade de ser verificada, mas principalmente a ciência ela pode ser falsificada. Ela é falseável. Por exemplo, a teoria da física clássica newtoniana de Isaac Newton. Os princípios da física clássica de Newton, a partir do início da contemporaneidade, eles começaram a dar problema, a dar B.O. Porque eles não conseguiam explicar fenômenos macrocósmicos, ou seja, de abrangência muito maior. A física clássica de Newton ela é quase perfeita para explicar os fenômenos do nosso mundo. Mas não dá para explicar os fenômenos universais, até porque a física clássica de Newton trabalha com o tempo e o espaço como absolutos. E aí vem o Einstein, na sua perspectiva macrocósmica, mostrando a teoria da relatividade. E para o Einstein, o tempo e o espaço não são absolutos. Tanto o tempo quanto o espaço, eles são relativos. Quando você olha para o céu à noite, você não está vendo o presente, por exemplo. Você está olhando para o passado. Inclusive agora, essa luz do sol que está chegando aqui agora, ela é de 8 minutos atrás. Exatamente. Ela saiu lá do sol 8 minutos atrás, agora que ela está chegando aqui. Então, há uma relatividade no tempo e no espaço. Na velocidade da luz, você pode vivenciar e experimentar essas duas realidades, tempo e espaço, de formas completamente distintas com as quais nós percebemos aqui. E o mesmo funciona na física quântica, que é a física subatômica. Nela também não há as relações de ação e reação, de causa e efeito, lá dos princípios da física clássica de Newton. Newton dizia que toda ação tem uma reação. É isso? Os três princípios da física clássica de Newton. A lei da inércia, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, toda ação tem uma reação, e massa é igual a força vezes aceleração. As três leis da física newtoniana. Essas três leis da física newtoniana não funcionam na perspectiva microcósmica, ou seja, subatômica.
Os átomos, eles funcionam, as partículas subatômicas, de forma muitas vezes imprevisível. Tanto que o princípio da física quântica é o princípio da indeterminação de Heisenberg. Então, quando você consegue localizar espacialmente uma partícula subatômica, você não consegue saber a que velocidade ela está. Quando você consegue determinar a velocidade, você não sabe a posição, ou seja, o lugar que ela está ocupando. Então, o trem é tão caótico no mundo subatômico que a física clássica também não consegue explicar. Então, aí a física clássica já não era possível, ela foi falseada. Então, o paradigma clássico caiu por terra. Assim como o paradigma antigo também de Aristóteles. A física aristotélica cai por terra com a física depois de Newton. E depois a física de Newton não consegue explicar os fenômenos, vem a física de Einstein, vem a física quântica. Então, na medida em que uma afirmação científica trata a realidade, ela deve ser falsificada. A ciência se caracteriza por isso. Nenhuma teoria científica é absoluta. Por exemplo, a teoria da evolução. Ela é a explicação mais plausível diante de todas as observações que se tem, principalmente de fósseis. Então, a partir dos fósseis que nós encontramos na natureza, a conclusão que chegamos é que o quê? Em um determinado momento não existiam humanos tal como nós conhecemos, mas existiam outros animais. E alguns animais similares, parecidos com os seres humanos, como os hominídeos, que nos precederam. Então, em algum momento, não existiam humanos, existiam outras espécies, mais ou menos parecidas com a gente. Então, a partir desses fósseis, a teoria da evolução é a teoria que melhor explica a existência dos seres vivos no nosso planeta. Mas ela é absoluta? Não, porque não existe teoria científica absoluta. Uma característica da ciência é que ela pode ser falsificada, refutada, falseada. É o que Popper vai dizer. Aristóteles ressaltou a importância da observação e da mensuração para poder compreender o mundo. Então, a experiência e traduzir essa experiência em números. Depois, os empiristas modernos vão fazer a mesma coisa, com Francis Bacon explicando o método indutivo na sua obra Novo Ordem. O que é indução? Vocês sabem? Indução é induzir alguma coisa. Dar um direcionamento. Carregar. No senso comum, indução é você levar alguém a fazer alguma coisa. Mas na ciência, indução é um método de conhecimento que vai do particular para o geral. Por exemplo, eu analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Fiz várias análises particulares, eu chego a uma conclusão geral. Qual conclusão geral chega a partir disso? Aí eu posso chegar à conclusão de que todos os metais conduzem energia elétrica. Mas aí como é que a ciência funciona? A ciência funciona com a possibilidade da falsificação, a refutação. E aí chegou-se à conclusão, depois de muitos estudos, que tem metais que não conduzem energia elétrica. Qual metal que não conduz energia elétrica? Mercúrio, né? Todo cisne é branco. A partir de observações eu cheguei a essa conclusão. Todos os cisnes que eu já vi são brancos. Mas todos os cisnes são brancos. Então, a observação, o método indutivo, ele não é completamente seguro. Ele nos dá probabilidades, mas não nos dá certeza. A ciência nunca dá 100% de certeza em nada. O medicamento, quando ele vai ser testado, você vai ler na bula lá. O medicamento ele funciona em 90 e tantos por cento dos casos. Mas 100% não. Por quê? Isso é ciência. A ciência não trabalha com verdade absoluta. Trabalha com probabilidade. Quem trabalha com verdade absoluta é a religião. Em 1748, na investigação acerca do entendimento humano, David Hume levantou o problema da indução. Ele questionou isso. Falei, a indução ela nos leva a generalizações, e essas generalizações podem estar equivocadas. Não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que o sol vai nascer todos os dias. Até porque o sol é uma estrela, e como estrela ela tem um tempo de vida útil. Vai chegar um momento
em que o Sol entra em colapso. O que vai acontecer com o Sol quando ele está em colapso, segundo as teorias científicas atuais? Vai, na verdade, né, entrar no seu colapso ali, vai se transformar numa estrela anã, né? Pode ser um anã vermelho ou um anã branco. Mas nesse processo ali de colapso de uma estrela, como ela não é extremamente massiva como outras, dependendo do tamanho da estrela, ela pode, a partir da sua implosão, ou a partir do seu processo de dissolução, transformar-se no quê? Buraco negro, se for muito massivo, né? Uma só não vai transformar-se num buraco negro. Mas ela vai se transformar em um anão. Mas antes disso, o nosso planeta vai ser consumido nesse processo. Então pode ser que algum dia, em algum momento, o Sol não nasça. Então Thomas Kuhn criticou Popper na sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas. O Kuhn trabalha numa outra perspectiva, com paradigmas. Paradigma é modelo. Cada período histórico tem um modelo que tenta explicar as coisas. Isso não quer dizer que esse modelo é falso, como queria dizer o Popper, né? Quando um modelo substitui o outro, é que aquele modelo, em determinado momento, foi adotado por uma comunidade científica. Essa comunidade científica, a partir daqueles padrões, passa a entender, a interpretar a realidade daquela forma. Muda os padrões. Temos o padrão da física clássica newtoniana, depois da física moderna de Einstein, não pode ser muito tranquilo, né? E da física moderna também, da quântica, né? Então são paradigmas diferentes. Em cada paradigma existe um modelo de explicação diferente da realidade, que para aquele determinado momento é a melhor forma de explicação, pelo menos cientificamente falando. O Paul Feyerabend é mais radical, ele é contra o método, é um anarquista aí, epistemológico. Para ele não é necessário, ou nenhum método é capaz de compreender de forma precisa a realidade. Então ele é meio que um anarquista aí, prefere adotar um princípio de que os métodos científicos são sempre arbitrários e levam a erros também. Então o conhecimento científico opera por indução, de observações particulares você chega a conclusões gerais. Isso significa trabalhar a partir de observações particulares, tais como todo cisne que veja é branco, em direção a princípios gerais, como todos os cisnes são brancos. Então, a partir do momento que eu vejo todo cisne como sendo branco, eu chego à conclusão que todo cisne é branco. Mas essa conclusão, para o Popper, ela é equivocada. Não posso fazer essas generalizações, porque elas sempre podem estar incorretas. Mas esses princípios eles não podem ser comprovados, eles podem apenas ser refutados. Tanto que foi refutado no século XVII ou XVIII, eles descobriram o primeiro cisne negro, preto. Então os cisnes negros foram encontrados pela primeira vez no século XVII, isso refutou a ideia de que todos os cisnes são brancos. A mesma coisa pode acontecer com qualquer teoria científica. Pode haver uma descoberta de algum fóssil que remata a teoria da evolução e diz que, por exemplo, nós temos algo em comum com os primatas, com os macacos. Não que nós evoluímos dos macacos, nós evoluímos juntos, uma árvore genealógica. Em determinado momento foi dividido, mas nós temos um ancestral comum com os macacos. É isso que a teoria da evolução diz. A teoria da evolução não diz que nós evoluímos os macacos que estão por aí. Não. Em um momento da história evolutiva, nós tivemos um ancestral comum com esses macacos, mas aí na árvore evolutiva, nós fomos por um caminho que nos trouxe até aqui, com inteligência e uma capacidade muito mais sofisticada de raciocínio que os macacos. É assim que a ciência opera. Um exemplo por uma indução é que não importa enquanto uma bola de tênis reage de maneira confiável no presente, a gente nunca pode ter certeza de qual será a sua reação no futuro. Toda solução para o problema cria novos problemas. Então, toda tentativa de solucionar um problema cria uma porção de outros problemas. Por exemplo, uma teoria que tem dado B.O. pra caramba. A teoria queer, que é da identidade de gênero. Ela veio para resolver um problema. Tem pessoas que não se identificam com o seu gênero. Mas aí ela criou uma possibilidade e hoje tem gente que está se identificando aí com coisas totalmente absurdas, né? Então, a coisa meio que descambou. Então, uma solução gerou outros problemas. A gente se identificou com um cachorro,
urso, né? Com desenho animado. O treino vai resolver o problema de sexualidade, né? E aí, agora a galera tá viajando na maionese já, né? Tem gente que não quer aceitar mais coisa nenhuma. Então, É meio complicado. Toda solução de um problema traz uma porção de outros problemas. Se falar alguma coisa, é verdade, né? Exatamente. Aí tem esse problema também, que não pode questionar e criticar. Então a ciência pode ser vista como uma área sistemática da simplificação e a falsificabilidade para o povo é o principal princípio dela. ah,